aí galera da Taverna do Livro, beleza? Como vocês viram na introdução aí, esse vai ser o parte 1 terror, né? A gente vai falar aqui de alguns livros de terror. Vai ser a parte 1, que depois vai ter a parte 2 aí que eu vou falar de alguns outros. E é claro que tem muito livro de terror, então não vou falar de tantos. É óbvio que muitos vão ficar de fora. Tem até alguns que eu li e gostei, que eu provavelmente vou esquecer de falar. Mas eu vou falar aqui de alguns específicos que eu anotei aqui para poder não esquecer do que eu vou comentar. Eu anoto aqui, tá, pessoal? Eu fico lendo aqui porque eu anoto, porque senão eu esqueço muita coisa para lembrar e eu esqueço de comentar alguma coisa. E aí eu acabo anotando para poder ir falando e não me perder muito. Bom, então eu vou fazer a parte 1 aqui. E essa parte 1 a gente vai falar de 1, 2, 3... São 4 livros. Não, minto, são 5 livros que a gente vai falar nessa parte 1. E aí a parte 2, depois vocês vão ficar sabendo qual serão eles. Então a gente vai falar desse aqui, O Último Passageiro. Vamos falar desse aqui, Dark House. Vamos falar desse aqui, Fim do Jogo. Deixa eu pegar o foco aqui. Vamos acertar aqui para dar foco. Fim do Jogo. Vamos falar Hell House. É bom que os cachorros já estão latindo lá fora para dar um clima de terror. Eu estou com essa vestimenta de bandido do Assassin's Creed, achando que ia ficar com alguma cara de terror, mas ficou parecendo um cracudo do centro da cidade. E Caixa de Pássaros. Bom, para quem assistiu os outros vídeos aí que eu fiz, eu não sei em que altura vai estar, eu não sei a ordem que eu vou postar os vídeos, porque eu estou gravando uma série de vídeos e depois eu vou editando e vou postando. Bom, mas no atual e presente momento, eu já comentei, eu já fiz um vídeo falando do Caixa de Pássaros, então de repente ele já está até publicado antes desse. Enquanto você está assistindo esse vídeo aqui agora, pode ser que eu já tenha publicado o que eu falei desse aqui. Então não vou me aprofundar muito nele. Lembrando que são comentários rápidos, tá? Opiniões rápidas, não é resenha, não é nada do tipo. Porque o objetivo do canal não é ficar fazendo resenha, não é ficar fazendo essas coisas. Mas eu vou falar só um pouquinho. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui do Caixa de Pássaros, então, que eu já falei no outro vídeo. É um livro que me decepcionou muito. Eu sei que importante falar e deixar bem claro que é só a minha opinião, tá, pessoal? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que achou o livro sensacional, tem muita gente que achou o livro surreal e tal. Então é só a minha opinião de um mero leitor, não vai mudar a sua opinião, não vai mudar o seu gosto, assim como a sua opinião também não vai mudar meu gosto, e etc, etc. O gosto é igual bunda, cada um tem o seu e por aí vai. Então deixando bem claro que é só a minha opinião, não estou falando que o escritor é ruim, não estou falando que o livro é ruim de fato, estou falando o que eu achei. Bom, como eu disse aí no outro vídeo, eu vou dar uma pincelada rápido. Esse livro foi um livro que teve muito marketing. Vamos pegar o foco, mostrando o machucado aqui no dedo. Esse livro foi um livro que teve muito marketing, muita gente falando dele antes dele ser lançado, aí um pouquinho antes de coisa de Bienal. O escritor veio para Bienal. Foi um livro que foi muito falado, que foi muito comentado, e todo mundo queria ver, e todo mundo queria esse livro, e todo mundo queria de qualquer jeito, e Caixa de Pássaro, Caixa de Pássaro, e todo mundo desesperado com esse livro aqui. E aí eu fui no bonde, né? Falei, legal. Eu li a sinopse do livro, achei uma sinopse bem interessante. Se você não sabe qual é a sinopse aí, deixa eu ver se tem aqui atrás. Vou deixar aqui, ó, caso você esteja vendo esse primeiro vídeo e não tenha visto o outro. Não sei se vai dar pra ler. Aí você dá um pause aí e dá uma lida na sinopse rapidinho. Bom, a ideia do livro foi bem interessante. E como eu comentei no outro vídeo, foi um livro que me decepcionou muito. Teve muita coisa errada, muita coisa que não fez sentido, muita coisa que não se encaixou. Foi um final terrível pro livro. E como eu citei aí no outro vídeo, o escritor ele criou um oceano de possibilidades, um oceano gigantesco, que teve uma ideia maravilhosa, teve uma ideia incrível, mas só molhou o dedinho do pé.
na história. Não se aprofundou, não entrou, não contou detalhes, então ficou um negócio muito a Deus dará. Ficou um negócio muito surreal. E... sei lá, não gostei. Não achei nada de terror, nenhuma parte mexeu comigo, nenhuma parte me deixou tenso. A gente só fica curioso com o decorrer da história, aí, com o que vai acontecer, com o final da história. A gente vai ficando curioso, mas fora isso, não achei nada de terror. Então é um livro que era considerado terror. Eu acredito que ele vai virar um filme. E eu vou fazer uma série aqui no canal falando de livros que podem ser melhor no filme. Porque a gente sabe que geralmente o filme sempre estraga o livro, mas tem uns que o filme acaba salvando o livro. E eu vou fazer uma sériezinha comentando isso. Bom, então é isso. Isso aqui foi um livro de terror que me decepcionou e não gostei do final. Apesar da história ser incrível, vamos lá, foco. Apesar de ser uma história interessante, a ideia é boa, o livro pecou muito, errou muito. E eu vou deixar aqui no canal a descrição do vídeo que eu falei dele aqui, só para você ter uma ideia melhor aí do que eu estou comentando. Então vamos botar pra cá. Vamos aqui, casaco chato da porra que fica caindo. Oh, foi mal aí, pessoal. Sou meio desbocado. Bom, o próximo livro que eu vou falar... Vamos seguir a ordem que tá aqui, então vamos falar do Hell House. Vamos falar... Deixa eu tirar ele do plástico aqui pra ver se pega, que a claridade tá dando uns reflexos, mas a capa dá reflexo mesmo. Hell House. Se eu não me engano, mas eu posso estar falando uma grande cagada, esse livro foi baseado num filme bem antigo, não sei se dos anos 50, dos anos 60, não sei, alguma coisa do tipo. Deixa eu procurar minhas anotações aqui. Ele foi um filme aí, eu não sei se o livro já existia e reescreveram, e depois fizeram um filme, ou eu não sei se foi o contrário. Se fizeram um livro depois que fizeram um filme, né? Não sei, também não vou entrar no mérito, senão eu vou falar besteira. E vamos lá, o que eu comentei nesse livro. É um dos melhores livros que eu já li. Então você já tem as minhas listas aí de melhores livros, né? Que eu já fiz em alguns vídeos. Você já tem aí alguma... Ó, tô com franjinha do Super-Homem. Então já tem alguns livros aí que eu já citei como melhor. E já falei também nos outros vídeos que meu tema preferido é terror. É o tema que eu mais gosto, é livros de terror. Um dos temas que eu mais gosto, né? Um dos temas que eu mais gosto é livros de terror. Vou tentar me ajeitar aqui, tirar minha franjinha de Super-Homem. Um dos temas que eu mais gosto é terror. E esse livro aqui fez jus ao nome. É um livro muito bom. Não chega a ser um terrorzão. Vamos, foco. Bate aí. Não foi... Ah, legal. Vai, bate. Não foi um terror assim tão... escrachado, com monstro, com criatura, sanguinário. Mas eu diria que é um terror bem psicológico. Então vamos lá. Um dos comentários que eu fiz aqui. Esse livro, sinceramente, achei... que não seria grandes coisas. Verdade, quando eu comprei eu achei que seria mais um livro bobo, de casa mal assombrada, alguma coisa do tipo. Porém me surpreendi muito, muito mesmo, muito mesmo. Vários muitos. É verdade, a história é incrível. Poucas vezes na minha vida eu li um livro de suspense ou de terror que me deixasse realmente nervoso de verdade e ansioso. E é verdade, eu leio muita coisa de terror, eu leio muita coisa de suspense, de drama e tal, que são meus temas preferidos. E pouquíssimas vezes, posso contar nos dedos de uma mão qual foram os livros que me deixaram realmente tenso, meio nervoso, assim, meio ansioso para saber o que ia acontecer. E esse foi um livro desses. E parecia, tipo assim, o jeito de escrever, eu não sei se é o jeito de contar, se você acaba pensando que você está num documentário, alguma coisa assim. Você vai entrando na história e parece que você está vivendo ali junto com os personagens, então você vai ficando nervoso junto com eles, você vai ficando apreensivo e parece que você está participando da história. E parece muito que é uma história real, assim, o jeito que conta, o jeito que as coisas vão acontecendo, parece que é uma coisa bem plausível e que aconteceu de verdade, o que te deixa mais nervoso. E vai mexendo um pouquinho com o seu psicológico. A história é boa demais, o livro é incrível, me prendeu fortemente.
eu iria ler aos poucos e acabei lendo um dia. É verdade, eu lembro que eu peguei esse livro de noite para ler, por volta de umas 6 horas mais ou menos. Acho que foi um fim de semana e eu virei a noite. Virei a noite lendo e eu não consegui parar de ler porque eu estava realmente muito interessado em saber o que ia acontecer com ele. E eu lembro que algumas vezes eu parava de ler assim, tipo, para poder dar uma respirada, que algumas partes realmente me deixou nervoso, me deixou meio tenso assim, eu ficava meio, caraca. Mas não é um livro pesado, não é uma história pesada, eu acho que é um terror bem mais psicológico do que um terror sanguinário e de monstro, assim, é um terror, é uma coisa mais psicológica, não é um terrorzão assim. Pra quem gosta de jogo aí, é tipo um Silent Hill da vida, a gente, fazendo uma comparação rápida, pra quem gosta de jogo, a gente tem o Resident Evil, que tem zumbi, tem monstro, um monte de coisa, e tem o Silent Hill, que é um negócio mais voltado pra fantasma e suspense. E ele é bem Silent Hill. Eu vou falar depois rapidinho só um pouquinho do livro aqui, só pra vocês entenderem a história, pra quem não conhece. Bom, terminando de ler meu comentário. Quando eu parava um pouquinho de ler, ou pra comer alguma coisa, pra beber água, eu ficava ansioso já pensando na história e não conseguia me concentrar em mais nada e voltava a ler logo. Verdade, às vezes eu queria dar uma pausa porque minha vista estava cansada, eu estava lendo de madrugada e eu queria dormir um pouco, dar uma cochilada, deixar para ler depois e tal, mas só que eu ficava mastigando aquela história e ficava, caraca, não, o que vai acontecer, eu preciso ler. Preciso terminar de ler, preciso saber o que vai acontecer com aquela cena, e aí vem outra cena, e aí vem outra, e quando você vê, você acabou de ler o livro. É um livro muito bom, vocês vão se surpreender, principalmente com os sentimentos que esses livros vão lhe proporcionar, e os arrepios também. Isso é verdade. E para quem curte... não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui eu estou invadindo o comentário de outro livro. Bom, então do que se trata aqui do livro? Vou falar assim por alto. Vamos ler a sinopse aqui que fica mais fácil. Por mais de 20 anos, a mansão Belasco permaneceu vazia. Tida como o Monte Everest das casas mal-assombradas, essa construção de aspecto imponente e sinistro testemunhou cenas inconcebíveis de horror e depravação. No passado, 2 expedições com o propósito de investigar os segredos que a casa encerrava terminaram em assassinato. Suicídio... calma aí, vamos lá. Fiz um ponto onde não existia. No passado, 2 expedições com o propósito de investigar os segredos que a casa encerrava terminaram em assassinato, suicídio e loucura para seus integrantes. Agora, uma nova investigação tem lugar, levando 4 estranhos ao local interditado, determinados a esquadrinhar a mansão Belasco em busca de respostas definitivas sobre a vida após a morte. Cada um dos membros da nova equipe tem próprias razões para enfrentar o tormento e tentações indescritíveis da mansão. Mas será que alguém consegue sobreviver ao mal? Espreita a casa mais assombrada do mundo? Então, a sinopse desse livro é bem fraca, porque a história dele é muito mais interessante do que isso. Por isso que quando eu comprei, o cachorro vai vir latir aqui na janela. Por isso que quando eu comprei, eu não esperava muito desse livro. Eu queria ler um livro de Casa Mal Assombrada e falei, isso aqui deve ser mais um livro bobinho. E aí eu não esperava muito dele. E eu li a sinopse e falei, beleza, um livro de Casa Mal Assombrada deve ser interessante, vamos ver o que se trata. E ele é bem interessante, muito mais do que uma Casa Mal Assombrada. Eu vou dar uma pincelada aqui na história rapidinho, só para vocês entenderem. A gente tem um figurão milionário que está prestes a morrer. Isso não é spoiler, tá, pessoal? Isso aí é no comecinho da história e tem até algumas sinopses aí que contam isso. A gente tem um milionário aí que está prestes a morrer, só que ele está com medo da morte e ele é totalmente cético, ele não acredita em vida após a morte. Só que ele quer acreditar, porque ele está com medo da morte. Então ele contrata um carinha que é especialista em desvendar mistério, tipo um Padre Quevedo da vida. O cara é especialista em desvendar mistério, desvendar um monte de coisa. E aí chama o cara e fala assim, a gente tem... Eu vou morrer daqui a algum tempo, eu tô já com o pé na cova. Só que antes de morrer eu quero saber se existe mesmo espírito, se existe fantasma, se existe vida após a morte. Porque eu quero ter certeza para onde eu vou, se eu vou morrer, se eu vou sumir, o que vai acontecer. E eu vou te pagar tanto para você fazer uma investigação, para você montar uma equipe e tal. E para você provar que não existe vida após a morte ou provar que existe. Eu quero saber a verdade, o que acontece e tal.
E aí, beleza, esse cientista é um cientista cético também, ele falou, beleza, vou lá, vou provar, vou fazer meus testes e vou provar pra você que não existe essa coisa de vida após a morte, é tudo invenção. E aí ele fala, eu tenho a casa perfeita pra você ver, pra você estudar, uma casa interditada, que aconteceu isso, blá blá blá. Aí beleza, enquanto ele faz isso com o cientista, ele contrata uma outra mulher que é médium, que é uma mulher mais espírita, né? Pra ver se a mulher também comprova que existe espírito. E de quebra vai um carinha que era da expedição antiga, que eu acabei de ler na sinopse aqui, que é um dos únicos carinhas que não se matou nas expedições antigas que tiveram quando muito antes da casa ser interditada. O carinha era uma criança na época e ele acordou fora da casa. Isso está tudo no início do livro, tá, pessoal? Ele acordou fora da casa e não sabe nem como ele sobreviveu. Ele foi o único sobrevivente das expedições, porque o resto das pessoas morreu ou se matou. E beleza, e aí essa é a equipe do cara. Um cientista que não acredita em nada, uma mulher que acredita em tudo e um carinha que sobreviveu às expedições da casa. E vai a esposa do cientista também. E aí durante o livro você vai acompanhando um pouquinho de cada um e o carinha que sobreviveu é meio misterioso, ele tem uns segredos e tem certas coisas que ele não conta, que ele falou que não lembrava, na verdade ele lembra e não fala e tal, e vai acontecendo uns negócios meio doidos que eu não vou falar. E aí você já vai ficando meio apreensivo. E ao mesmo tempo o cientista vai fazendo vários testes com o negócio de espírito e tal, e vai comprovando que não existe nada, e aí a mulher vai fazendo várias coisas e vai comprovando que existe tudo. E aí você fica naquela, não existe, não existe, não existe, não, calma aí, não existe nada. Não existe sim, não existe. E aí você vai se surpreendendo, e no final do livro você já está nervoso, já está suando frio e bolado com as coisas que vão acontecendo, principalmente porque você não tem certeza de porra nenhuma. Então é um livro muito bom, é um livro que vai te prender até o final e vai te deixar assim, tipo, bem loucão, porque cada hora que acontece uma coisa, você, não, beleza, é isso. Aí daqui a pouco, outro capítulo, não era aquilo, caraca, é outra coisa. Não, beleza, é isso. Então o cara contou, não, puta, caraca, meu Deus. E aí você vai ficando bem apreensivo e você não vai conseguir parar de ler. Então beleza, esse aqui é mais um livro que está no meu top list dos melhores. E vamos para o próximo. Esse livro aqui, Fim do Jogo. Esse livro eu comprei na Bienal já tem bastante tempo, já tem uns anos. Aliás, todos esses daqui que eu tô falando já tem um tempinho que eu comprei. E eu achei a sinopse dele muito foda. Eu li assim a sinopse e achei muito interessante. Vou ver se eu consigo botar aí para vocês darem uma lida, para ver se dá pra dar um pause aí. Quem não conhece, só dá uma olhada no Scoob, em qualquer site de livro. Acho que dá pra ler, né? Bom, se não der pra ler, eu tô passando vergonha aqui. Bom, então eu comprei um livro, que é mais um livro que eu queria, assombrado sobre casa. E fui lendo. Comprei, fui lendo e tal. Vou até botar já o comentário dele aqui. E foi um livro assim, enquanto eu procuro o que eu escrevi dele aqui, foi um livro que no início ele é até interessante, ele é bem suspense assim, é um negócio bem interessante. A ideia do livro é bem interessante. Parece aqueles filmes de terror antigo aí, dos anos 80, dos anos 90 mais ou menos, quando o terror tava mais na moda. Tem umas coisas bem nojentas, tem uns negócios bem assim, terror. Só que é um livro muito ruim, cara. Na boa, é uma decepção. Na minha humilde opinião, tá, pessoal? Tô falando pra mim, não tô falando que o livro é ruim no sentido geral da verdade, que eu não sou dono da verdade. Tô falando que eu achei um livro bem ruim. Apesar dos escritores serem bons. Mas foi um livro que até um certo ponto ele é aceitável, mas aí depois parece que o escritor se perde. E aí a história que era de um jeito começa a ficar de outro e fica de um jeito bem ruim, assim, uns negócios muito viajantes. Fica umas coisas bem ruins, assim, como é que eu vou explicar sem dar um spoiler? Passa do suspense pro negócio ridículo, tipo, vou dar um exemplo que não é do livro, tá, pessoal? Vamos supor que você tá vendo aí um filme do Jason aí, vamos lá, vou dar um exemplo que não tem nada a ver. Aí você tá vendo um filme do Jason, aí tem todo aquele suspense do Jason que a gente conhece, ele vai, aparece, mata os outros, blá blá blá, o Jason é boladão. Aí de repente do nada o Jason começa a voar, aí o Jason vira um coelho, aí aí o Jason se transforma numa fada e, porra, e vai pro mundo dos mortos e volta.
cara, sabe, aí perde totalmente o sentido das coisas, perde a história, perde tudo. Não tem nada a ver com o livro, isso que eu tô falando. Tô dando um exemplo viajante, mas é que pra você entender assim, a ideia que eu tô falando. Se ele vai seguindo uma história bem legal e do nada começa a viajar por umas paradas que não faz sentido nenhum e que não tem nada a ver e que estraga o livro. E sem sacanagem, eu acho que até hoje eu não entendi o final desse livro. Eu já reli o final do livro algumas vezes, acho que mais 5, 6 vezes. Não é nem questão de burrice, eu acho que é mais questão de aceitação. Eu não consigo aceitar o final desse livro, cara, porque é uma parada nada a ver com nada. Tipo, porra, você fica, caraca, não é possível, mano. Isso foi uma trollagem, fui trollado com esse livro. E essa é a ideia que ele passa. E vamos ver o comentário que eu escrevi aqui na época que eu li. Que alguns comentários eu peguei do Scooby aí na época que eu li, tá, pessoal? Quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu achei que ele seria um livro muito interessante. Foi o que eu acabei de falar. No início das primeiras páginas até que foi. Foi o que eu acabei de falar. Infelizmente não consigo abandonar um livro, mas quase abandonei esse, porque ele é bem ruim. Isso é verdade, eu lembro que muitas vezes eu quis parar de ler, mas como eu sou uma pessoa curiosa e como eu dificilmente abandono um livro, acho que foram pouquíssimos livros que eu parei de ler e desisti no meio mesmo. E era um livro que eu já tinha comprado fisicamente, então eu falei, não, agora eu vou ter que ler esse livro até o final, vai ser questão de honra. A história é ridícula, não tem sentido nenhum. As coisas eram tão ridículas que eu custava acreditar que estava lendo tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Pessoal, infelizmente é verdade. Na minha opinião, tá? Fiquei bobo como os autores conhecidos, que são autores bons, puderam escrever uma história tão ruim. Não recomendo pra ninguém, pra mim esse livro não vale a pena. Peço desculpas aí a quem gosta desse livro, quem gostou, eu peço perdão, vamos debater aí nos comentários, faz a sua opinião, que de repente possa até ser que eu releia ele e mude de ideia, mas eu acho muito difícil. Eu li até o final, esperando que o final do livro salvasse a história toda, como eu já me surpreendia. Tem livro que a gente lê, que às vezes o livro é ruimzinho, mas o final ele dá um up no livro, ele salva o livro de uma forma que faz o livro valer a pena. Mas não foi o caso desse. Mas pelo contrário, quando eu achei que já tinha lido tudo de ruim e não podia piorar, o final foi pior ainda. Só deixou o livro pior. Beleza. Não vou ler, nem vou ler mais porque não vale a pena. Então, pessoal, eu não recomendo. É um livro de terror? É um livro de terror, mas é um livro de terror bem ruim, na minha opinião. Vamos agora para o Dark House. Dark House. Vamos ver aqui, deixa eu achar o comentário do Dark House. É um dos primeiros. Também já li, já tem um tempo esse livro. Vamos lá. Vamos lá. Era o último. Então vamos lá. Dark House. Comprei esse livro porque eu tenho além da minha paixão por livros e por terror, eu tenho uma fascinação por farol. Tanto que eu tenho até uma maquete aqui no quarto de farol e tal. Eu tenho uma fascinação por farol. E quando junta farol e terror, então pra mim era a perfeição. E aí eu comprei esse livro. E a palavra para esse livro, pra mim, é decepção. Vamos lá. Vou colocar a sinopse deles aí pra você ver. Deles não, dele. Deixa eu ver se dá pra... Vamos ver se dá pra dar um foco. Se dá um pause aí, tenta ler, mas se não ler, qualquer site de livro aí, Scooby, sei lá, Amazon, Saraiva, você lê a sinopse dele aí. Então vamos lá, esse é o livro. Vamos ver o que eu comentei aqui na época que eu li. Gosto é gosto, não dá pra se julgar. Sou fã de livros de terror, queria ler um bom suspense ou um terror legalzinho, mas esse livro aí achei muito fraco. Praticamente não tem terror nenhum, suspense nenhum. Pra mim é apenas um livro de romance, e por sinal um romance muito simples e bobinho. E é verdade, pessoal. É um livro que ele te dá a intenção assim de que vai acontecer alguma coisa. Ele te dá a entender de que é uma história interessante, que vai acontecer coisas muito legais, assim, tal, blá blá blá. Mas, na verdade, é um livro muito fraco, não tem nada de terror. É só um romancezinho de um carinha com a menina lá. Não tem nada de terror, cara. Só... não sei nem o que explicar. Vamos lá, vamos terminar de ler.
Ah, não gostei, achei a história fraca, o final meio sem noção, do tipo que você termina de ler e fica com cara de bunda pensando, pô, como assim acabou? Não é possível, perdi alguma coisa, vou reler as últimas páginas, espera aí, perdi algo, só pode ser. E aí você vê que você não perdeu nada e que o livro acabou mesmo, e é só isso, fim, nada de terror, nada de suspense, apenas um romance bobinho, sem graça nenhuma. Então, e aí eu botei minha opinião, um OBS aqui falando que é só a minha opinião, como sempre, eu estou reforçando isso antes que venha um monte de gente apedrejar e falar e tacar não sei o que, gosto. Felizmente a gente ainda não paga por ter um gosto, então eu ainda posso ter um gosto que seja só meu, e eu estou dando só a minha opinião. Se você gostou do livro, se é um livro sensacional para você, se é um livro incrível, cara, só me desculpe, eu aceito. Cada um gosta de um livro. Tenho muitos livros que eu acho incrível que eu sei que tem um monte de gente que detesta. E eu aceito isso. Então, é simples. Gosto é gosto. Então eu tô dando a minha opinião assim. Eu achei um livro muito fraco, na minha opinião. Achei um livro que não tem terror nenhum. É uma menina que começa a filmar o farol lá. Eu não tô dando spoiler não, tá, pessoal? Vou contando mais ou menos a história. Ela só começa a filmar um farol lá, que ela acha que é mal assombrada, e ela faz uns negócios na internet, o negócio fica famoso, e ela começa a fazer uns videozinhos e tal, blá blá blá, e aí vai rolando aquele suspense de, vamos investigar o farol tem fantasma, não tem, não tem, mas é um terror muito fraco, é um suspense muito fraco, que não te prende, é um livro que não te prende, é um livro, achei grande, desnecessário. E acaba que ele foca mais no romance dos personagens principais do que na própria história em si. Então, achei bem ruim. Não vou nem mais falar dele, que não, pra mim não vale a pena. Infelizmente foi um livro que eu também comprei antes, porque geralmente eu leio... Vamos melhorar o foco. Geralmente eu leio no virtual, né? E depois eu compro o livro. Mas esse aí eu comprei na Bienal também, então... Vamos lá, esse é o último livro dessa parte. Daqui a pouco eu vou gravar outra, mas aí vocês só vão ver outro dia. O Último Passageiro. O Último Passageiro. Vou colocar a sinopse dele aqui também para vocês verem. Vocês darem um pause aí. Nossa, eu acho que esse aqui tá lacrado com durex. Vou tentar botar no plástico, pessoal. Calma aí, vamos ver se dá pra ler. Acho que dá pra ler, né? Deixa eu tirar o dedão da frente. Vocês dão um pause aí, vocês leem a sinopse. Vocês leem a sinopse. Vamos lá, comentários. Palavra do livro. Interessante. Particularmente, quando fui ler esse livro, não tinha muita fé nele, pois já havia lido um outro livro do autor, do qual não gostei. É verdade. Tá. Então eu não esperava grande coisa. Comecei a ler. Até então não havia lido nada sobre esse livro, nenhuma resenha, nenhum comentário de amigo ou qualquer coisa. Eu geralmente faço isso, eu não gosto de ficar lendo resenha, lendo as coisas que as pessoas falam antes do livro. Sim, não opinião, mas opinião é até bom ver, mas tem gente que fala muito do livro e conta a história toda do livro e aí o livro perde a graça. Eu não gosto de fazer isso, por isso que eu também estou evitando fazer esse tipo de coisa. Opinião a gente lê, bom, ruim, bom, mas ficar falando a história inteira do livro eu não curto não. Bom, eu não tinha lido nada, nem comentários com a pessoa. No início da leitura, achei o livro meio parecido com um filme de terror chamado Navio Fantasma. É verdade. Eu já li esse livro há um tempo e agora que eu tô relendo o comentário que eu fiz na época, eu lembro disso mesmo. Assim que eu comecei a ler ele, só me vinha na cabeça esse filme, Navio Fantasma. Era muito igual, cara, muito parecido, no início. Tá, e me perguntei, é verdade também, um negócio que eu comentei que é verdade. Eu até me perguntei se o filme foi baseado no livro, ou vice-versa. Eu ficava me perguntando isso, falei, caraca, isso aqui é a história do Navio Fantasma. Eu comecei a ler e pensava nisso, é a história do Navio Fantasma. Fato, com certeza é a história do Navio Fantasma. E fiquei me perguntando, pô, será que o livro é baseado no filme, o filme é baseado no livro? Bom, enfim. Mas apesar de muitas coisas no decorrer do livro lembrarem o filme, os dois não têm nada a ver um com o outro. São histórias totalmente diferentes. É bom deixar isso bem claro. No início ele lembra bastante, cara. Eu acho que é por causa do aspecto do livro. Quem já viu o filme Navio Fantasma aí e for ler esse livro, vai saber. Um OBS. Eu sou um cara de muitas paixões. E eu tenho, além da paixão pelo farol, eu tenho uma grande paixão por mar.
o que significa que eu tenho uma grande paixão por navios e barcos. Tanto é que eu tenho um monte de maquete e de barcos aqui em casa. E eu tô até fazendo um aqui, acho que não vai dar pra mostrar não, deixa eu ver. Não tem nada a ver com o livro, né? No meio do livro a gente tá falando de maquete. Ó, tem até um barco aqui que eu tô fazendo de maquete. Que perdeu o foco, vamos dar foco nele. É, tá sem foco, vamos mostrar o dedo machucado. Enfim, deixa pra lá, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o livro. Eu tenho uma paixão por barco. Por isso que eu também comprei esse livro, que é terror e barco, terror e farol, essas coisas me atraem. Bom, continuando. Como eu não esperava grandes coisas do livro, posso falar que ele me surpreendeu com uma história bem interessante, com uma narrativa bem ágil e fácil de ler. Pontos fortes do livro. Nossa, isso aqui eu até coloquei pontos fortes e pontos fracos. Tem bastante mistério e ação, e você fica curioso para entender logo tudo o que acontece. A todo momento o livro te faz pensar e deduzir um rumo da história que na maior parte das vezes segue totalmente diferente do que você imaginou. O final do livro tem os links com coisas que acontecem no decorrer que são bem interessantes e acabei me surpreendendo com isso. É bem legal mesmo, cara. Tem uns negócios que você lê no início do livro, tem umas partes adjacentes, assim, uns comentários, uns personagens que você vai lendo e que você acha que é só para acrescentar conteúdo ao livro, é só para acrescentar alguma coisa no livro, mas no finalzinho lá da história você vê que tudo tinha a ver. Nossa, é surreal, você fica de queixo caído, você fica, caraca, nossa, mano, que negócio que eu li lá na primeira linha tinha a ver. Você nunca ia imaginar, tipo, tudo tem a ver, tudo tem a ver. Muito interessante. O final do livro tem os links de coisas que acontecem no decorrer que são bem interessantes, acabei me surpreendendo com isso. As coisas ficam bem amarradas no fim das contas e tudo o que acontece tem sentido. Muito bom, é muito legal realmente. Pontos fracos. Na parte de terror eu achei fraco. Achei que o escritor tentou causar um ambiente de terror muito forçado, que acabou não tendo muito sentido. Algumas partes foram tão exageradas no terror que acabou sendo engraçado no lugar de terrorífico. Ele exagera mesmo em algumas partes sanguinárias, assim, coisa de morte. Sei lá, exagera bastante em coisa de para tentar passar um ambiente de terror assim muito forçado e acaba ficando mais engraçado do que terror mesmo. Não sei, né? Pelo menos pra mim. Eu me prendo mais pelo terror psicológico do que pelo terror visual. Outro ponto é que apesar de ser bem amarrado tudo na história, achei que o final poderia ter sido um pouco mais elaborado e interessante. Senti falta de algumas coisas. Uma outra coisa, cenas de sexo que achei bem desnecessário. É verdade, um pouco pior do que 50 tons de cinza. Porque tipo, detalhe demais, cara. Detalhe demais desnecessário. Detalhes que você não quer saber do corpo do cara. Ou às vezes alguma coisa que o cara está fazendo e tipo, não precisava desse detalhe. Você não tá fazendo sexo ali, então você não precisa saber disso. Você só precisa saber o que o cara fez. Você não precisa ler os detalhes do que ele está fazendo. Mas quem gosta de 50 tons de cinza vai gostar dessas cenas aí, porque são bem pior do que 50 tons de cinza. Eu achei bem desnecessário, tipo, porque se fosse um livro erótico, beleza, mas pro conceito que o livro passa, pro conceito que o livro tem, porque ele planejou, eu acho que foi desnecessário tanto detalhe nas cenas de sexo. Só isso. Só isso. Bom, galera, então esses foram os livros dessa parte 1, da parte de terror. Daqui a pouco eu vou gravar a parte 2. E foram esses os livros. O Último Passageiro, do Manuel Loureiro. Dark House, da Karina... Eu não vou nem arriscar falar o nome, porque a gente fala o nome errado e passa vergonha. O Fim do Jogo. Vamos lá, Fim do Jogo. Eu nunca sei onde está a câmera. Dark House. Muito bom, vale a pena. Esse livro é tão bom que você raramente você acha ele para comprar, tá? Porque ele acabou todos os exemplares e dificilmente você consegue achar. E Caixa de Pássaros, que é a decepção em forma de páginas.
Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui, já deu um tempinho aí razoável e agora eu vou gravar a segunda parte aí, mas vocês só vão ver daqui a algum tempinho. Valeu, falou e tchau!